tomar 3 do Corinthians, que fez o que quis. Fez o que quis. Dançou, rebolou e meteu o gol em cima do Grêmio, com direito até gol de meia bicicleta do Memphis. O que é isso, Grêmio? O que tá acontecendo, Grêmio? Falaram que teve um amigo secreto lá no Rio Grande do Sul ontem. Sabe aqueles amigos secretos que você fica chateado porque você dá um presente bom e recebe um presente baratinho? Pois é, falaram que o Memphis Depay recebeu uma gravata e depois deu uma bicicleta. Fala galera, tudo bom com vocês? Seus loucos, suas loucas, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom galera, é o seguinte, que alegria, Coringão engatou a 9ª vitória consecutiva no campeonato. Meu Deus do céu, isso... Ai, pareceu um sonho esse final de ano, né, cara? Pensar que sensação distinta, né? Até o meio do ano, eu tava aparecendo aquele meme lá do acaba, pelo amor de Deus, não aguentava mais, era sofrido ver, fazendo aquelas contas mirabolantes, pensando, puta merda, será que o Corinthians vai chegar até os 45 pontos até o final do ano? E agora a sensação é totalmente oposta, tipo assim, já tô triste de saber que não tem jogo do Corinthians semana que vem, não tem jogo do Corinthians na outra semana, só em janeiro agora, que tristeza, porque ver o time jogando, dando show do jeito que tava dando é tudo que a gente espera, né, cara? Eu comentei há uns vídeos atrás, eu falei que tinha muita saudade de ver um Corinthians com um time protagonista, indo pra cima do adversário, dando show. E, cara, Deus atendeu meus pedidos, cara. Eu não tô. Parece que eu tô sonhando vendo esses 9 jogos consecutivos de vitórias aí. Meu Deus do céu, cara. Eu tava falando. Eu não lembro, né, o ano 2017, sei lá, 2018 talvez foi o último ano que terminou com um time forte em 2017 e começou o outro ano, assim, a gente com perspectiva de coisas boas, né? E assim, cara, a gente, se o Corinthians mantiver, né, o elenco aí, a gente sabe, né, que uma ou outra peça sempre acaba mudando, vai sair alguém, vai chegar alguém, né? Mas eu acho que eu não lembro em tantos anos o Corinthians começar o ano seguinte com a perspectiva boa da continuação de um trabalho, né? Não de um time totalmente remontado do zero, né? E tendo aquela expectativa se o time vai engrenar ou não. A gente já vai começar um trabalho com um técnico aí que agora já conhece melhor o elenco, né? Com um time jogando por música, né? A gente vai torcer muito para que o Yuri Alberto não saia, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Então, mas digamos ali, se sair o Yuri e entrar uma outra peça, né? Que eu creio que saindo o Yuri vai receber uma boa grana e junto com a Esportes da Sorte aí tal, a tendência é que venha um outro atacante de um nível bom aí para suprir a ausência dele, né? Então ali o time redondinho, o Corinthians já entra logo no Paulistão aí como um dos favoritos, né? Mantendo, né, o elenco atual, né? Então assim, perspectiva de um ano maravilhoso de 2025 finalmente. Bom, galera, sobre o jogo de ontem, Coringão deu show na casa do Grêmio, né? Antigamente você falava assim, um jogo, Corinthians e Grêmio no Olímpico, putz, vai ser aquele tormento, aquele sufoco, e o Corinthians, cara, passeou em campo, dominou o Grêmio amplamente, teve momentos sim que o Hugo Souza fez algumas intervenções ali, fez algumas defesas, mas uma coisa que aonde você percebe muito a diferença, né, do cenário que eu falei do meio do ano, né, tipo, do início até o meio do ano e do meio do ano pra cá. Fala pra mim, quanto tempo faz? Vocês vão lembrar que isso era uma coisa comum antigamente. Quantas partidas já não faz que a gente não comenta que o Hugo Souza foi o cara do jogo? Lembra como isso era comum antes? Isso aí é um sinal bem claro que, né, o time tá sendo amassado, o goleiro tá salvando o time, o Hugo Souza salvou a gente várias vezes aí, né? Que o Corinthians fazia uma partida ruim e ele pegava tudo e não deixava a gente perder. E quanto tempo faz que isso não acontece? Que agora a gente vai ver o melhor do jogo, é o Yuri, é o Garro, é o Memphis, e o Hugo Souza fica lá na dele, faz a parte dele quando é necessário, mas não é aquele negócio, todo jogo, o Hugo foi o melhor do jogo, o Hugo foi o melhor do Souza.
o Hugo foi o melhor do jogo. Isso aí é um sinal claro da evolução desse time, né? Mas voltando ao jogo, o Corinthians dominou amplamente, né? Como falei, o Hugo fez algumas intervenções ali quando foi necessário, mas você sente até que o Corinthians, em dado momento assim, ele não estava se esforçando para jogar, que o negócio estava fluindo naturalmente ali, né? E o Grêmio assistindo passivamente ao show do Coringão na casa deles, né? E começou aí, né, com a polêmica aí sobre o pênalti, sobre o Soteldo. Assim, galera, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu acho que, por exemplo, se o jogo tivesse sido na Arena Corinthians e acontecesse o mesmo lance com o atacante do nosso time, a gente ia falar que foi pênalti, né? Eu não creio que foi isso aí que mudou o jogo, né? Porque dado o que o Corinthians jogou, é que esse negócio do se é complicado, né? Ah, mas e se o Grêmio tivesse aberto o placar? Será que o Corinthians ia virar? Será que o Grêmio ia manter a mesma postura? Mas então, tipo, não tem como saber, mas avaliando o que aconteceu durante o jogo, eu não vou falar que se o juiz tivesse marcado o pênalti e o Grêmio abrisse o placar, que o Corinthians ia perder, porque o Corinthians sem fazer muito esforço conseguiu por 3-0. Imagina o Corinthians saísse perdendo, né? O time com gana, com vontade de virar o jogo, então, se não ia conseguir fazer. O Corinthians fez 3-0, mas, cara, de cara aqui eu já lembro o gol impedido do Yuri, né? Que por muito pouco o Corinthians não faz uma bela troca de passe ali do nosso tridente ofensivo ali, que tá deixando os adversários loucos, né? Garro, Memphis e Yuri estão se entendendo muito bem ali. Deixaram o Yuri na cara do gol, ele já não fez um gol por pouco. Depois eu lembro de cara aqui, já lembro da outra jogada também, onde o Memphis teve a clara chance de fazer o gol, mas aí você vê como essa dupla tá entrosada. Acho que tava todo mundo querendo que o Yuri fosse o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Então o Memphis, em vez de bater pro gol, tentou servir o Yuri ali, chegou um pouquinho atrasado, não conseguiu fazer o gol. Ou seja, o Corinthians poderia ter metido 5, 6 no Grêmio tranquilamente. Então, eu não consigo enxergar que esse pênalti foi determinante para o resultado, né? Mas enfim, teve esse lance do pênalti e onde o VAR poderia ter chamado, e se tivesse chamado, provavelmente teria marcado o pênalti. E o Corinthians seguiu ali jogando bem e tal. E depois teve o pênalti a nosso favor, que aí o VAR entrou em cena, né? E viu ali que o Jeromel, né, que estava fazendo a última partida dele pelo clube ali, há de se exaltar. Você vê que ele saiu amplamente aplaudido, até os jogadores do Corinthians abraçando ele, que é muito raro hoje em dia, né, um jogador fazer uma carreira longeva em um time assim. Se eu não me engano, parece que ele tinha 11 anos de Grêmio já. Então é muito difícil um jogador fazer isso hoje em dia, então ele merecia todas as felicitações aí pelo feito, né? Mas ironicamente ele fez o pênalti, né? Pegou, calçou o Yuri ali, né? É claro, foi nítido o pênalti. E o Yuri converteu, eu achei que ele nem bateu o pênalti tão bem assim, mas como dizem, né? Pênalti bem batido é aquele que entra, né? Às vezes o cara bate teoricamente bem, mas a bola não entra, né? E ali o Corinthians seguiu jogando, na minha humilde visão, o Corinthians foi melhor quase o jogo inteiro, né? Criou diversas oportunidades e depois, mais pro final do jogo, quando o jogo já se encaminhava pro final ali, aos 40 e poucos minutos, já 42 se eu não me engano, o nosso menino desespero, né? Entrou ali o Romero, ele... O Romero, muita gente tá questionando sobre o Romero. Aliás, eu vejo muitos questionamentos sobre o Romero. Pra mim, assim, cara, o Romero é que nem eu falei. Se o Fagner, que é o Fagner, né, que na minha visão vem entregando bem menos, deram mais 2 anos de contrato pra ele, mais pelo histórico dele, mais pelo que ele já fez pelo Corinthians do que propriamente pelo que ele vem fazendo. O Romero, pelo que ele vem fazendo, ele pode não ser titular absoluto, mas sempre que ele entra ele dá conta do recado, sempre que ele entra ele tá dando uma assistência para gol, fazendo alguma jogada. Você vê aí que ele já vinha do outro jogo onde ele deu 2 assistências para gol, entrando, né, no decorrer do jogo. Ontem ele deu mais uma assistência, passe do Romero, gol do Charles de cabeça aí, né? E então eu acho que o Romero merecia, cara, pelo menos a renovação de mais um ano, pelo menos aí, entendeu? Para fechar o ciclo dele no Corinthians com chave de ouro, pegando um time, como eu falei no início do vídeo, redondinho, jogando bem desde o começo, quem sabe coroar a saída dele do Corinthians com mais algum título, que eu acho que o Corinthians vem forte para possivelmente ganhar algum título ano que vem aí. Eu acho que o Romero mereceria esse cenário, né?
E aí, como eu fiz a brincadeira no começo do vídeo, né? O Memphis deu o presente de amigo secreto dele aí, né? Cara, é surreal, mano. O Memphis é surreal, cara. Pra quem, né, teve que ver o Maurinho falando que não era pro bico do Corinthians, que um jogador igual o Memphis nunca ia vir jogar no Corinthians, aí tá, tá aí jogando e não só jogando, né? Como a entrada do Memphis contribuiu para a evolução do time como um todo, para a evolução de diversos jogadores. O Garro tendo mais opções para dar passe no ataque, o Yuri se entendendo muito bem com ele ali. Cara, que contratação aí. E a gente fica numa expectativa que o próprio Memphis falou na saída de campo lá, né, que ele sente que ele ainda pode entregar muito mais pro time, que ele ainda não tá no auge da forma física dele. Então, eu tô muito confiante, como eu falei, eu tô triste que esse ano termina, porque eu tô louco pra assistir o próximo jogo do Corinthians e não vai ter agora, que tristeza, né? E muito ansioso pro início do ano que vem, que promete, graças a Deus. Como eu falei lá no começo do vídeo, finalmente vamos começar um ano com boas perspectivas de brigar com os principais times aí por títulos, né? Não ficar só como mero coadjuvante. A gente vai ter que ver também aí, né? Além das questões que eu falei de contratações, quem chega, quem sai, né? A questão dos bastidores políticos do time aí também, como que vai ficar, né? Porque é uma situação que tá bem complicada aí, né? E a gente vê que os caras não querem largar o osso, estão tentando a todo custo voltar pro poder aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aí também, que isso aí, querendo ou não, influencia dentro de campo, né? E assim, galera, antes de finalizar o vídeo, né, claramente falando, espero que você deixe nos comentários aí o seu sentimento sobre o Corinthians desse ano, as suas perspectivas pro Corinthians do ano que vem, né? Falar duas coisinhas, né, cara? A gente teve, claro, não foi só ele, a gente teve que aturar muita gente falando muita coisa esse ano, né? Devido até à fase que o Corinthians viveu no começo do ano aí, né? Mas eu queria dar um forte abraço, eu sei que nunca vai chegar nele, né? Mas pro Capelanes, que falou o ano inteiro que o Corinthians ia cair, que o Corinthians ia brigar pela Série B, e o Atlético Paranaense vai lá fazer clássico com o Coritiba na Série B do ano que vem, né? Canção de ouvir ele falando que o Atlético não ia cair, que o Corinthians que ia cair. E tem esse vídeo aqui do Ronaldo avisando ele. Será que o Corinthians faz 47 pontos no Brasileiro? Só de 45 pra não cair, meu Deus. O seu time tem quanto? Tem bem mais que vocês. É, o que vale é no final, seu otário. Salvem esse... E eles não vão dar o braço a torcer, eles vão falar que foi outro jogo que decidiu, para não sei o quê. Mas assim, galera, pega o Palmeiras, tipo, teve um jogo ali claro, né, contra o Botafogo, que era a chance aonde se o Palmeiras ganhasse aquele jogo, né, o Palmeiras igualaria ali o Botafogo em quantia de pontos e tal. E o jogo, né, o Palmeiras jogando em casa tal, todo mundo com aquela sensação do ano passado, que o Botafogo era cavalo paraguaio, que o Botafogo pipocou, não sei o quê. E o Palmeiras perdeu, né, em casa pro Botafogo. Mas assim, galera, se vocês forem para pra pensar, era um jogo que ali, nossa, disputa do líder contra o vice-líder, por mais que o Palmeiras, né, tivesse jogando em casa, era um jogo muito complicado pro Palmeiras ganhar. Aí você vai lembrar o quê? Qual era o jogo, um joguinho aí que o Palmeiras fez contra um time que todo mundo falava que ia cair, que tava lá perto da zona do rebaixamento, que o Palmeiras tinha chance de afundar de vez o seu principal rival, e o Palmeiras não ganhou. Vocês lembram desse jogo aí? Então, agora, né? Nada como ver, né? Obviamente que a gente quer ver o Corinthians campeão, mas é muito melhor ver um alvinegro campeão do que um alviverde, né? Fala a verdade aí. E saber que a gente fez parte disso, contribuindo direto, fazendo os caras perderem a cabeça, se é que vocês me entendem. Valeu, galera. Forte abraço. Com certeza vai ter mais algum vídeo até o final do ano. O campeonato acabou, mas deve sair alguma notícia do Coringão aí. Eu tô devendo um vídeo faz um tempo já. Quando eu comecei o canal, eu falei desse vídeo. Eu escrevi roteiro, eu separei um monte de material pra fazer
um vídeo sobre o Neto aí, eu tô devendo. Eu prometo que eu vou ver se aproveitar esse final de ano agora que o Campeonato Brasileiro vai dar uma, né? Aliás, os campeonatos vão dar uma parada, né? E não vai ter tanto assunto pra trazer vídeo de pós-jogos e tal, essas coisas. Ver se eu consigo editar esse vídeo aí, gravar e editar, né? Então, bora que bora, final do ano. Prometo que vai ter. Sempre tem assunto, né? Corinthians é difícil ficar sem assunto, né? Mas a gente vai trazer vídeos aí pra vocês no final do ano. Sempre convidando você, se você é novo por aqui, o canal é feito de corintiano pra corintiano. Tô começando esse canal aqui, ainda tá pequenininho, mas quem sabe um dia ele cresce aí, né? Convidar você a se inscrever, ver os outros conteúdos do canal, que se você é corintiano, tenho certeza que vai ter alguma coisa aí que você vai gostar. E é isso, galera. Valeu, um forte abraço. Expectativa de um 2025 maravilhoso pra nós e pro nosso time, né? Que o nosso time ganhando, a gente que é corintiano, quem não curte futebol não entende isso, né? Mas a gente que curte sabe o quanto a fase do time influencia na nossa vida. Quando o time tá bem, parece que tudo flui melhor, né? A gente fica mais feliz em todos os outros aspectos. E então, a perspectiva é de um 2025 ótimo pra gente aí. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço pra vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. E vai, Corinthians! Tamo junto. Até a próxima.